Você que possui imóveis de locação por temporada em plataformas como Airbnb, entre outras, já era. O leão do imposto de renda agora tem todos os seus dados, inclusive onde e quais são esses imóveis e toda a renda que você obteve com eles desde 2020. Mas afinal de contas, é obrigado a pagar imposto sobre essa renda? Tem como escapar disso dentro da lei? Fica comigo nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Luiz Garcês, sou advogado e especialista em planejamento patrimonial da família, com foco em holding familiar e offshore. Se você está caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse canal é exclusivo para a família brasileira e principalmente para empresários que construíram seu patrimônio e agora querem entender mais, uma linguagem simples mesmo, descomplicada, sem juridiquês, como que funciona o planejamento patrimonial e qual a forma melhor de fazer isso. Caso você seja advogado, advogada, contador, contadora, você pode também me procurar nas redes sociais, porque eu sempre falo aqui, o tempo é o nosso bem mais precioso. Então eu não quero tomar o seu tempo. Se você está esperando algum vídeo muito técnico aqui, complexo, te trazendo ensinamentos sobre organização de patrimônio de uma forma profissional, você não vai encontrar isso aqui. O meu papo é com as pessoas que construíram, como eu falei, o seu patrimônio e querem protegê-lo. Dito isso, vamos entender melhor o que está acontecendo nesse cenário. Primeiro de tudo, como que funciona de fato os aluguéis, como que se funciona, essa cobrança realmente em cima desses aluguéis, qual é o imposto que tem que ser pago. Vamos olhar melhor isso comigo, vem cá. Bom, provavelmente não é segredo para você que está assistindo esse vídeo, que existe sim um imposto devido sobre aluguéis, e nada mais é que o imposto de renda, aquele famoso imposto sobre a renda. Afinal, você ganhando um aluguel ali, você está recebendo, obviamente, uma renda. E toda a renda, no Brasil, a gente sabe, ela é tributada a partir de um certo valor. Então, a faixa, o que a gente chama de base de cálculo, né? Até R$ 2.259,20 por mês, ainda é isento. Eu estou falando aqui da regra atual, tá, gente? É importante a gente ter isso em mente. Não vamos tratar agora de reforma tributária, mas sim das regras atuais. A partir de 2.259,21, o que muito provavelmente, se você tem um imóvel alugado em uma plataforma como Airbnb, você provavelmente deve ter uma renda maior que isso por mês. A partir desse valor, a tributação alíquota que a gente chama, ou seja, o percentual que vai incidir em cima daquele valor é de 7,5%. Certo? Há uma parcela a deduzir, claro, porque tem um pedaço ali para baixo que é isento. E assim por diante nas outras faixas. Por que existem essas parcelas de dedução? Por exemplo, se você está lá na faixa mais alta de 27,5%, não pode esquecer que até 2.259,20 é isento. De 2.259,21 a 2.826,65 paga 7,5%. E assim, progressivamente, que a gente fala, é uma alíquota progressiva, trazendo para o juridiquês padrão. Ou seja, quanto mais você vai recebendo, mais você vai pagando. Essa é a ideia, pelo menos em tese, deveria ser essa lógica de quem tem uma renda maior paga mais, quem tem menos paga menos. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Mas veja, acima de 4.664,69 por mês de rendas de aluguel, na média, você já teria, em tese, que pagar esse 27,5%. Então, o que eu estou querendo dizer? Da forma mais tranquila, honesta e sossegada possível. A grande maioria de vocês, de nós, estamos sem intenção nenhuma, na verdade, sonegando impostos. Eu estou aqui fazendo um vídeo para defender o fisco, o governo, muito longe disso, até não vou me aprofundar em partido A ou B aqui, porque depois esses vídeos acabam caindo e a gente não consegue alcançar as pessoas com informação de qualidade, que é aqui o nosso objetivo número um. O que você precisa saber é que, independente do estilo, né, do comandante aí da nossa nação ou do partido que governa, enfim, independente do estilo, a Receita Federal continua existindo, vai continuar existindo e o objetivo dela é arrecadar mais, é arrecadar sempre mais e mais. Então, sim, mesmo sem talvez querer, nós estamos sonegando imposto. O que acontece com os sistemas da Receita Federal, e quem já fez a sua declaração agora em 2025, já está disponível, inclusive, fiquem de olho nos prazos aí que já estão encerrando, mas quem já fez a sua declaração com preenchimento automático, já viu que o sistema de cruzamento de dados está cada vez mais afiado. Então, a Receita Federal está trazendo cada vez mais informações com esses bancos de dados de cruzamento de informações. Então, nada mais, nada menos, ela chegou no acordo com a Airbnb, com essas outras plataformas, para que esses dados fossem fornecidos para ela por conta da legislação do nosso país. Então, as notícias que nós tivemos na mídia, saiu agora em março desse ano, final de março,
o Airbnb começou a compartilhar, como eu falei, esses dados com a Receita e já, ó, desde o ano passado, desde 2024, a Receita já vinha buscando medidas realmente para cobrar o imposto de renda que não estava sendo, na verdade, declarado, já que o Airbnb e essas outras plataformas não informavam essas informações, não passavam essas informações, aliás, para a Receita Federal. E olha só, o Airbnb, pelo menos, que entre outras plataformas, foi informar para o Leão receitas que vieram por aluguéis desde 2020 e a 2024, no caso, né. Então, assim, a gente tem pelo menos os últimos 4 anos, e se você não sabe, o prazo de fiscalização da Receita Federal prescreve em 5 anos, ou seja, tudo que é de 5 anos de agora para trás podem ser cobrados. Então, muito provavelmente por isso que se pediu os dados de 2020 em diante, já que estamos em 2025. Então isso já foi estrategicamente pensado até para se você caísse numa malha fina, aí, a famosa malha fiscal, já fossem puxadas essas informações. Então, de qualquer forma, a empresa ainda aproveitou que fosse e saiu tudo essa vinculação na mídia, mas que fosse recomendado para os anfitriões que declarassem esses ganhos lá no campo devido, campo adequado no imposto de renda. Isso pode evitar com que dados divergentes da Receita venham dados divergentes da Receita Federal. E aí eles já vêm todo com o papo, né? Se mostrou preocupada com a sonegação do setor. O que, que acontece, então, no final de contas, sendo bem claro e simples, a lei demanda que se forneça esse tipo de informação. Essas plataformas não estavam fazendo isso ainda, a Receita Federal intensificou essa fiscalização e agora eles têm essas informações. Então, o recomendado inicial é que você converse com o seu contador realmente, verifique o que foi de fato levantado de renda de Airbnb e outras plataformas aí de aluguéis por temporada e faça esse ajuste na sua declaração de imposto de renda agora em 2025. Esse é o padrão, essa é a recomendação básica, tá certo? E aí aqui a instrução é que quem usa essas plataformas, né, principalmente o Airbnb, use a seção "Vou hospedar, menu e ganhos", que lá vai ter um relatório desses ganhos. E aqui, uma citação um comunicado da empresa que incentiva aí os seus usuários a procurarem alguém especializado, um contador, um consultor tributário para esclarecer suas dúvidas e realizar essa declaração de imposto de renda. Então, o cerco, a gente já sabe, está fechando cada vez mais e mais. Mas para evitar isso, o que que você pode fazer? Ou seja, melhor dizendo, para evitar isso dentro da lei, eu estou falando aqui de sonegação, ou pelo menos para minimizar esses impactos, o que que é possível de se realizar? A solução nesse caso mais ideal é você planejar seu patrimônio através de uma estrutura chamada holding imobiliária, também conhecida como holding familiar, enfim, são nomes diferentes para situação que tem a mesma finalidade. A holding ela nada mais é que uma ficção jurídica, não existe de fato uma empresa do tipo holding no Brasil, nós temos empresas como sociedades anônimas, as SAs, temos as empresas limitadas, as LTDAs, então na verdade, a gente cria uma estrutura ali e é chamado de holding porque vem daquele conceito lá da Inglaterra, das holdings tradicionais, que eram aquelas empresas usadas somente para controle de outros negócios e que até hoje existe no Brasil. Se nós pegarmos uma lista aí das maiores 1.000 empresas do país, pode pegar aí bancos, grandes indústrias, nenhuma delas lá no quadro de sócio você vai ver, por exemplo, Luiz Garcês como sócio. Você vai ver sim ali uma holding de participações controlando aquela empresa. É dessa forma que a gente centraliza a organização e protege o patrimônio de uma empresa. Então, o que, que acontece com a holding imobiliária? Nesse caso, ela é a estrutura ideal, porque a gente bola ela, joga os seus imóveis lá para dentro dessa holding e a partir dali a gente tem uma faixa de tributação muito menor. Então, você, por exemplo, que aluga os seus imóveis lá no Airbnb, vai passar a alugar eles não mais como pessoa física, mas como pessoa jurídica. E hoje eu estou falando da atualidade, não estamos falando lá do futuro, da, no caso da reforma tributária, isso é papo para outro vídeo, inclusive, mas lá no futuro você vai ter aí uma tributação até diferente, mas hoje você vai pagar na faixa de 11%. Então, de 27,5% para 11%, isso eu estou falando para quem já está no teto, no limite, acima de R$ 4.600, R$ 4.700 de renda por mês. Você vai estar seguro ali dentro de uma holding imobiliária, dentro de uma estrutura jurídica competente, capaz de fazer essa proteção, no caso, uma proteção também contra algum problema que a sua pessoa física venha a ter, alguma ação que você sofra, alguma cobrança, alguma dívida, e, no caso, uma economia tributária que vai ser gerada ali para você a partir dessa estrutura empresarial. Mas e por que tudo isso? Bom, muito simples. Na verdade, isso não tem nada a ver com estilo de governo nem nada situação parecida. Isso já é muito antigo. Por quê?
que não só no Brasil, mas em vários outros países, as pessoas jurídicas têm incentivos, pagam menos impostos. Isso é muito simples, por uma opção de fomentação da economia, é uma política de Estado mesmo para fomentar a economia. E aí o exemplo mais comum que a gente gosta de falar, por exemplo, pegar um celular, né, seja lá qual for o tipo de celular, na mão de uma pessoa física, a tendência é a gente ter aquele grupo da família no WhatsApp, ver uma besteirinha ou outra ali na internet. Só que esse mesmo celular na mão de uma empresa são contratos sendo fechados, mensagens de clientes no WhatsApp, enfim, conteúdos na internet de empresas vendendo para outras pessoas ou outras empresas, enfim, fomento econômico. Então pensa, da mesma forma o imóvel para o governo, seja qual for o governo, é mais interessante na mão de uma pessoa jurídica, já que a tendência é que aquilo seja comercializado, seja feito um fomento da economia. Então, simplesmente é uma política de Estado. Por isso que qualquer país que você for procurar na legislação, você vai ver que as taxas, as tributações, enfim, impostos, principalmente questão de renda, de aluguéis, para pessoas jurídicas são sempre mais vantajosos que para as pessoas físicas. E se esse vídeo foi útil para você, não deixa de se inscrever aqui no canal aqui embaixo. Clica naquele sininho para ativar as notificações, não perder nenhuma informação que a gente traz de qualidade sempre, conteúdo informativo e conhecimento para você que tem patrimônio, quer aprender a organizar e proteger esse patrimônio. E não deixa de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde todo dia a gente tem novos conteúdos aí, novidades sobre planejamento patrimonial. Um abraço, eu fico por aqui, até mais. Tchau, tchau.